Olá, quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração. Livro de Esther, capítulo de número 6, versículo 6 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Entrou Ramã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade diante dele e apregoem, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Glória a Deus! Amados, nesse texto aqui tiramos algumas lições valiosas. Primeira coisa que eu acho interessante aqui é que Deus cuida dos seus. Não é verdade? Deus cuida do seu povo. Por isso que é importante confiarmos no Senhor e saber que é Ele que cuida de nós. Veja bem, parece uma coincidência, mas é uma cristocidência. A gente brinca falando assim, cristocidência, porque nós entendemos que tudo está embaixo do propósito de Deus. Para o crente não existe coincidência, né? Porque entre uma noite, a rainha Esther deu um banquete e falou para o rei: então venha na próxima noite que eu quero dar mais um banquete e aí eu vou revelar, o meu pedido. Então, entre uma noite e a outra noite, nesse intervalo de tempo, Mordecai prepara uma forca, Ramã prepara uma forca para enforcar Mordecai, e agora o rei percebe que não tinha honrado Mordecai como deveria ter sido honrado na época em que, através da vida desse homem, ele recebeu um livramento de morte. Então agora Ramã está entrando no palácio justamente para pedir que Mordecai seja enforcado, e o rei faz uma pergunta, como que eu devo honrar alguém? Como que eu devo fazer isso? Interessante, amados, que Ramã pensou que era para ele, Ramã falou assim: poxa, eu estou aqui do lado do rei, estou caminhando junto dele, com certeza sou eu, e eu vou caprichar no pedido aqui, porque eu tenho certeza que eu vou sair bem nessa história. Lembra que eu te falei, que no caso de Ramã, ele era orgulhoso, conveniente, insatisfeito e traiçoeiro, Ele era muito traiçoeiro. Então, na verdade, Ramã, ele se acha o cara, Eu já falei isso no devocional, ele se acha o cara, a última gota da garrafa de Coca-Cola. E isso é muito perigoso, porque de repente você está ocupando um lugar estratégico em uma empresa, na igreja, você ocupa uma liderança, e de repente você fala assim, o coração te engana: eu sou insubstituível, eu sou o braço direito do fulano de tal, sou muito importante. Amado, temos que entender que Deus que nos coloca em lugar estratégico, é Deus que nos abençoa, não é verdade? Então é Ele que é importante, é Ele que é o centro. Mas de repente isso engana o seu coração e você então acha ali que as honras têm que ser para você. Se há uma pessoa que precisa ser honrado aqui nessa instituição, sou eu. Se há uma pessoa que precisa ser honrado aqui nesse trabalho, sou eu. Se há uma pessoa que precisa ser honrada aqui na igreja, sou eu. E quando isso cai no seu coração, é terrível, que pode levar você para um caminho de perdição. No caso de Ramã, levou ele para um caminho de perdição. Naquele momento, ele achando que as honras eram para ele começa a dar uma sugestão de como deveria ser. E nesses detalhes a gente observa que ele era extremamente conveniente e também muito invejoso. Mais um adjetivo para Ramã. Por quê? Ele falou assim, vista as vestes do rei, tinha que ser as vestes do rei. Use o cavalo do rei, tinha que ser o cavalo do rei. E use a coroa do rei. Mas espera aí. É muito complicado. Ele queria exatamente o lugar do rei.
cuidado. Às vezes tem alguém que está caminhando do seu lado que é conveniente. Então ele vai buscar em você só aquilo que ele precisa, aquilo que ele acha interessante. Então ele te trata bem, ele está do seu lado até ele conseguir o que ele quer. Depois ele vai desprezar você. No caso de Ramã, aqui a gente percebe que essa amizade muito próxima que ele tinha com o rei era justamente por causa das conveniências. Afinal de contas, ele era amigo de alguém muito poderoso, alguém que tinha muita influência. Isso poderia render lucros para Ramã e fama, prestígio. Então a gente vê tudo isso no texto. Outra situação é o que você deseja para você mesmo, deseje para o próximo. Porque muitas vezes você quer tudo de bom para você, não é verdade? Quer tudo de bom para você e para o teu próximo. Como é que é? Na Bíblia, no Novo Testamento, fala assim, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então veja bem, eu tenho que desejar para o próximo aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu gostaria de ter, aquilo que eu gostaria de fazer ou de comer. Então, amados, muitas pessoas, elas querem ser abençoadas, elas querem ser cuidadas, elas querem ser amadas, elas querem ser entendidas, mas elas são assim com as outras pessoas? Elas amam as outras pessoas, cuidam das outras pessoas? Porque eu já vi muito isso acontecendo, pessoas falarem assim, essa igreja não ama ninguém, não demonstra amor, não ama ninguém. Geralmente as pessoas que falam assim não cuidam de ninguém. Não cuida de ninguém, não estende a mão para o próximo. Ela quer uma posição de destaque, ela quer uma posição de honra, mas ela não está disposta a fazer isso por outras pessoas, infelizmente. Por isso que Jesus fala que aquele que quer ser o maior, aprenda a ser o menor, aprenda a servir. Então, no caso aqui desse texto aqui, a gente vê justamente essa questão. Muitas vezes eu quero ser honrado, mas eu não quero honrar. Muitas vezes eu quero o bem para mim, mas não quero o bem para o meu próximo na mesma medida. E para concluir, correndo para casa, ele volta agora a Ramã com a cabeça coberta, porque ele estava envergonhado. Os amigos com certeza sabiam dos planos de Ramã, e agora ele está extremamente envergonhado. Uma pessoa orgulhosa, ela está muito preocupada com a reputação. O que vão falar de mim? Mas estão falando de mim. Eu tenho certeza que está todo mundo falando de mim. Às vezes não tem ninguém falando daquela pessoa, mas na cabeça dela ela consegue fantasiar que tem muitas pessoas rindo dela ou falando mal dela. Então de repente estão zombando dela, estão humilhando. Eu estou sendo muito humilhado. Mas quem te humilhou? O que falaram para você que te humilharam? Mas o coração do orgulhoso é assim. Ele busca a honra e ele busca a posição. E para finalizar, vejo que Mordecai, mesmo na eminência de ser morto junto com o seu povo, preferiu confiar e descansar no Senhor. Faça isso. Confie e descanse no Senhor. Quando ele deu livramento para o rei de morte, revelando o plano dos eunucos de matar o rei, naquele momento ele não exigiu honras. Preciso ser honrado, afinal de contas, se o rei está vivo é por causa de mim, viu? Eu preciso ser honrado. Não. É Deus que te exalta no momento certo. É Deus que abre portas para você no momento certo. Pode ter certeza que todo o trabalho que você faz não é em vão. No tempo certo, é Ele que vai te exaltar. Amém? Quando mais humilde no reino de Deus, mais Ele te exalta. Quando mais orgulhoso, mais Ele te abate. Guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.